Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Thelma e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência na pintura da chaleira. Hoje vamos pintar as laranjas, as uvas e a rosa. O risco eu vou deixar disponível para vocês na aba da comunidade, para vocês poderem pegar e imprimir, tá bom? Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários. Vamos iniciar então com o branco. Pegar um pouquinho do branco, tá? Vou botar bem nesse meinho aqui, ó. O pincel que eu estou usando é o número 10. Ele tá um pouquinho gasto, então eu peço menor. Mas é o 10, tá? Eu venho com movimentos girando para entrar bem na trama, né? Agora eu vou pegar o amarelo limão. Com o amarelo limão eu vou fazendo já a cor dele ao redor desse branco. O branco a gente já define o nosso ponto de luz. Mas eu vou passar por cima do branco, porque não quero que fique branco. Quero que fique um amarelo mais clarinho. Ó, mas já fica definido, tá? Não pintei tudo. Vou fechar bem aqui a trama do tecido. Agora, na sequência, nós vamos pegar o amarelo ouro. Então, a gente vai fazer a sequência das cores, ó. Põe um pouco de tinta e já venho misturando. A gente vai fazer o degradê com os amarelos, né? Ponho bastante tinta e misturo bem, tampo bem esses furinhos aqui do tecido, não deixa aparecer não, tá? Misturo bem. O ideal é que você já venha fazendo essa união com a tinta meio úmida ainda. Por isso que eu venho pondo aos poucos e já venho misturando. O amarelo ouro, ele acabou pegando muito. Então a gente volta aqui, deixa um pouquinho mais claro, né? Ó, com o amarelo limão. E a gente consegue fazer esse degradê. Quando acontecer isso, sempre volta nas cores mais claras e a gente consegue fazer esse degradê das cores. Vou pegar um pouquinho da cor laranja, ó, bem pouquinho, bem no pontinho do pincel ali, ó. Eu vou passar aqui, tá? Ó, desse lado. Eu já passo, já venho girando o pincel para não deixar marquinha. Vocês podem deixar umas falhinhas assim, como se fossem umas pontinhas também, mas depois vem com o pincel tirando. Bate assim, ó, e depois você tira a marquinha sem apagar totalmente. Tá? Eu vou passar aqui desse lado aqui também, que seria a sombra dessa parte aqui da laranja. Mas lembra de ser bem pouquinho, tá, gente? Ó. Passei. Agora eu vou fazer a união das duas cores. Meio que batendo, meio que girando, deixando umas falhinhas, imitando um pouco a casca da laranja. Agora aqui eu vou dar pequenas batidinhas nessa parte, porque a casca da laranja, ela não é tão lisa, né? Pegar um pouquinho do amarelo limão, a gente põe um pouquinho também aqui, ó, mas sempre lembrando de dar essas batidinhas. Vou botar um pouquinho mais, tá, ó. Em cima do laranja mesmo, a gente faz essas batidinhas. Agora eu vou pegar um pouquinho de cerâmica, só um pouquinho, tá, gente? Só pra gente dar uma escurecida, ó. Agora venho batendo também o pincel, ó. Põe um pouco e venho batendo, fazendo pequenas, como se fossem pequenos carimbos, assim, ó. Em algumas partes, tá? Da laranja.
Agora eu vou fazer essa parte aqui. Eu vou pegar de novo o amarelo limão. Eu vou fazer aqui, enquanto entre um e outro, eu vou fazer o amarelo limão. E a outra parte eu vou pintar com amarelo laranja, tá? Amarelo ouro. Essa parte aqui que tá mais perto, eu vou passar o branco. Não vai ficar branco, vai ficar um amarelo bem clarinho, né? Mas a gente já faz a separação das duas. Agora eu vou pegar a cor laranja. Com a cor laranja, eu vou fazer esse lado e venho girando e dando pequenas batidas. Depois eu venho esfumando por cima. Eu vou fazer mais devagar, eu faço isso, ó. Eu ponho a tinta, coloco a tinta, aí ficam as marquinhas. Vou mostrar aqui, ó, ficam as marcas, né? Aqui que eu venho fazendo, eu venho girando bem devagar por cima, só para tirar um pouco dessas marcas, tá? Que a gente quer que fique marcado, mas não tanto. Vou pegar um pouquinho agora do amarelo ouro, ó, bato, coloco a tinta, como se fosse um carimbo, e depois eu venho esfumando, girando o pincel, tirando essas marquinhas. Mas aí a tinta não vai ficar muito lisa, ela vai ficar como se estivesse aparecendo umas pontinhas mesmo. Fazer o amarelo ouro, amarelo limão, faço a mesma coisa. Vou pegar o cerâmica agora. É bem pouquinho do cerâmica. A gente também vem colocando a tinta, que ele é bem forte, né? E eu já venho esfumando, tirando um pouquinho a marca. Vou pegar um pouquinho do amarelo limão, amarelo ouro. E jogo por cima assim, ó, e a gente consegue fazer umas manchinhas, imitando a casca. Essa parte aqui de dentro, eu vou fazer um contorno branco, pode ser o marfim também, mas vou fazer branco e depois o restante eu vou pintar de amarelo ouro. Vou fazer assim, pegar, vou trocar de pincel, esse aqui é o número 6. Então, vou fazer um contorno em toda a laranja, assim, tá, ó. Você vê que não é um pincel muito fino e também não é um contorno muito regular. Então, vou fazer todo ele aqui. Pintei a parte branca da laranja, esse miolinho também é branco e pintei todo ele de amarelo ouro, tá? Agora a gente vai fazer assim, vou fazer com esse pincel mesmo. Se quiser usar alfinete também, vocês podem, vou fazer uns risquinhos, tá, ó. O ideal seria que a tinta estivesse um pouco mais seca, mas a gente vai fazer só os risquinhos. Separando os gominhos, né? Eu vou terminar aqui e volto com ele pronto. Agora com o branco mesmo, eu vou dar pequenos pontinhos. Só uns pequenos pontinhos, tá? Aleatório mesmo, não tem muito... Aí depois a gente vem apagando um pouco esses pontinhos, deixando eles mais discretos. Vamos colocar assim, né? Pegar só um pouquinho, gente, mas assim, é bem pouquinho do laranja. Eu vou só escurecer um pouquinho essa parte aqui, ó. Eu até misturei um pouquinho do laranja com amarelo ouro, porque eu não quero que fique muito escuro, não. Só pra gente dar uma sombra. Pra não ficar muito chapado, só de amarelo ouro, então a gente faz só um pouquinho. Deixar a laranja um pouquinho mais madura, tá? Aqui, ó, o cabinho eu fiz com esse pincel mesmo. Vou pegar só um pouquinho do, que é o pincel número 2, que é bem fininho. Vou passar um pouquinho do branco. E a gente faz o cabinho.
Deixa eu só passar um pouquinho do amarelo ouro aqui. Vou passar um pouquinho mais de branco aqui, porque agora secou. Né, tá mais seco, então a gente põe um pouquinho de branco, ó. Eu venho colocando a tinta e já venho batendo, tirando só aquele excesso. Só ficar só o brilhinho do branco. Então a gente põe e já vem batendo em cima, girando o pincel, ó. Mas não girando como eu costumo fazer, batendo mesmo, tá? E aqui também, que já tá seca a tinta. Ainda tá um pouco molhada, mas já não tá tanto, né? Ó, ficou uma mancha branca ali, eu vou passar só um pouquinho do amarelo limão. Por cima batendo. Vou pegar só um pouquinho do verde folha, mas é bem pouquinho, tá, gente? Eu vou só deixar um pouquinho mais verde esse lado aqui, ó. Pequenas batidinhas, deixa um pouquinho verde. Foi bem pouquinho a tinta que eu peguei e só pra gente pôr um pouquinho mais de cor aqui nela. Vou pegar um pouquinho mais, ó. Com cuidado, aí a gente vem batendo. A laranja não é totalmente laranja, né? Ela tem uns tonzinhos meio verde também, meio esverdeado. Agora a gente vai pintar a uva. Para pintar a uva, eu vou usar a cor violeta cobalto, violeta, berinjela, lilás, branco e um pouquinho de púrpura também. Então eu vou pegar o violeta cobalto, eu vou começar aqui, por essa aqui, perto da laranja. Ela é pequenininha, então eu vou pintar quase toda ela. Vou pegar um pouquinho do lilás e já venho na parte de cima dela. Já venho esfumando. Cuidado só com a laranja, né? Tô tomando cuidado aqui também com a laranja. E já venho esfumando com o pincel. Vou para a próxima. Então aqui eu venho. Vou preencher quase toda. E com... não preenchi tudo. E com o lilás eu faço a parte de fora. Já venho separando um pouco uma da outra, tá? Novamente com lilás. Estou usando o pincel número 6, tá? Mas se você quiser usar um pincel um pouquinho menor, porque ela também não é muito grande. Eu estou usando o pincel 6 para ir um pouquinho mais rápido. Eu vou pegar aqui agora o violeta e vou fazer essa aqui que está mais escondidinha com o violeta. Vou pegar o pincel menor. Vou pegar o número 4. E com o violeta, com o lilás, eu faço a separação aqui. Então, pintando uma por uma para a gente não perder o risco. Vou pegar um pouquinho do violeta aqui, eu já vou escurecer um pouquinho aqui. Já para separar um pouco as uvas, né, ó. Aqui eu borrei, eu vou corrigir aqui. Agora com um pouquinho com violeta mesmo, já vou... Não que violeta cobalto, o violeta mais escuro mesmo, ó. Já venho, já faço a separação aqui, a parte do fundo dela. E com lilás aqui eu já venho na parte de fora. Então vai ser sempre assim. A parte de dentro eu vou usar o violeta cobalto ou violeta. Vocês podem usar só o violeta também, se vocês não tiver o cobalto, que é um pouco mais claro, né? Ó, por dentro aqui, entre uma e outra, eu vou usar o violeta. Agora estou usando violeta mesmo.
vou até metade dela, não pinto tudo, vou até a metade dela. E na pontinha mesmo eu venho com lilás. Ó. Então, se eu vou fazer em todas elas, eu vou fazer isso aí. Pintar só mais uma. Essa daqui, ó. Pintar só mais essa, ó. Então, já venho, faço o contorno aqui. E na ponta da uva, venho com lilás. E venho mesclando as duas cores, girando o pincel, tá? Caixa pequena, eu vou pintar todas elas e já volto. Pintei toda ela desse mesmo jeito, com violeta, esses primeiros violeta cobalto, violeta, tá? Agora vamos dar um pouquinho mais de profundidade, porque ficou todas muito parecidas, né? Então essa que tá aqui bem no cantinho, eu vou deixar mais escura. Eu vou usar agora a cor berinjela. Olha como já escureceu bem. Olha como já escureceu. Essa daqui, você vê como... Vamos observar como já escurece bem, né, o berinjela. Principalmente nessas que estão atrás da laranja. Eu estou usando o pincel número 4, também um pouquinho menor. Bem no cantinho aqui, ó. A gente já põe um pouquinho mais de sombra. Vou botar um pouquinho nessa daqui também. Não vou fazer em todas. É só em algumas que eu quero escurecer um pouco mais. Para dar mais profundidade também na uva. Nessas que estão aqui mais para fora, eu vou deixar um pouco mais clara também. Vou mudar um pouquinho a cor dela, até para deixar o desenho mais vivo também, tá? Então nessas três aqui que tá mais fora, eu vou passar o púrpura. Eu vou passar um pouco do púrpura. Elas vão ficar um pouco mais avermelhadas. E essa aqui também. Vê que eu passo bem pouquinho mesmo. Se você não tiver o púrpura, pode passar o vermelho carmim também, tá? Já vai dando um pouco mais de cor na uva. Vou passar nessa aqui também, ficar um pouquinho mais vermelhinha. Agora sim, que eu vou vir com branco, bem pouquinho, tá? E a gente vai iluminar um pouquinho mais essas uvas da parte que tava o lilás. É bem pouquinho, tá, gente? Eu não exagero muito no branco agora. O lilás foi só pra gente definir onde que seria a nossa luz, ó. Pintar a uva é bem fácil. Dá um pouco de trabalho, mas se você já definir onde você vai ficar a luz, fica um pouco mais fácil. Depois a gente pode vir só arrumando aqui um pouquinho, ó. Se a gente exagerar um pouco no branco, a gente vem com o violeta. Tá? Não tenho medo não. Que a gente dá pra, enquanto tá pintando, tá molhado, dá pra gente arrumar. Então essa daqui eu vou deixar mais escura mesmo, que ela tá bem no cantinho. Aqui lembra que eu passei o púrpura, então ele vai ficar um mais rosinha. Já esfumo bem, ó.
Passar um pouquinho mais de violeta aqui, ó. A gente já consegue um tomzinho mais escuro. Agora eu vou fazer essa daqui. Bem pouquinho branco. O branco já acende bem, né, ó. Só apagar essa daqui. Pegar um pouquinho do púrpura. Agora eu vou pintar essa última aqui, ó. Bem do cantinho. Já espalho bem. As uvas estão prontas, tá? Eu vou pintar a rosa nos tons de amarelo. Vou usar o amarelo limão, amarelo ouro. Vou usar o cenoura, o caramelo. Vou usar o marfim e o branco também. Então vamos iniciar usando o amarelo limão. Vou pintar todo esse miolinho aqui de amarelo limão. Estou usando o pincel número 12, tá? Agora vou pegar um pouquinho do amarelo ouro e vou... Eu troquei o pincel também, peguei um pincel um pouco menor, tá? Esse aqui é o pincel número 6. Eu vou fazer uma sombra por trás dessas pétalas aqui, e nesse miolinho aqui também, ó. Vou pegar um pouquinho do cenoura e vou misturar com o amarelo ouro. Vou fazer um pouquinho mais claro. Contorzinho um pouquinho mais claro, tá? Eu vou passar aqui por trás. Eu vou escurecer um pouquinho mais, que ficou muito clarinho, tá? Vou passar nesse meio aqui também. No meio aqui eu vou passar um pouquinho mais de laranja. Tô usando laranja, tá? Ó como o laranja é bem mais forte, mais vivo, né? Então eu vou passar um pouquinho do amarelo ouro em cima dele para dar uma clareada. Sempre venho esfumando. Agora eu vou pegar o amarelo limão e vou passar nessas outras pétalas aqui. Fazer bem devagar, porque assim vocês podem entender, tá? Vou pegar um pouquinho da minha misturinha de amarelo ouro com laranja. Com laranja bem clarinho. A gente consegue fazer o degradê, né, da pétala. Peguei o amarelo limão agora. A parte da ponta da pétala a gente sempre deixa um pouquinho mais claro. E a parte, uma perto da outra, sempre vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Essa é a regra. Vou pegar um pouquinho do marfim e eu venho na ponta aqui, eu já vou deixando um pouco mais claro a ponta, ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho. Isso. Aí agora aqui, a gente deixa a ponta um pouquinho mais claro. Então essa florzinha aqui, essa rosa aqui é um pouco mais simples. Mas é para todos poderem fazer, conseguir fazer uma rosa, né? Que ela é bonita, mas muitas alunas minhas não conseguem pintar uma rosa. Vamos fazer uma rosa um pouco mais simples. A ponta a gente vai fazer bem mais claro, respeitando o risco, tá? Risca bem. Eu adiantei pintando tudo, é tudo de amarelo limão, tá? Agora nesses pedaços aqui eu já vou escurecendo. Eu escureço por trás da onde eu passei o marfim.
por trás do risco, tá? E na ponta aqui eu venho com o amarelo, com o marfim. Então a regra é essa, a ponta da pétala com mais claro, tá? Ó, e a gente, como o pincel estava sujo, já ficou um pouquinho mais laranjinha. Passar um pouquinho de amarelo ouro. Então aqui, ó, embaixo dessa pétala dobrada aqui, que é a dobra da rosa, né? Então eu vou passar com... Eu não estou usando o laranja puro, estou usando aquela misturinha. Fiz bem pouquinho. E debaixo dessas marquinhas a gente vem usando ela. E já venho girando o pincel e fazendo a união das duas cores. Então por baixo aqui eu vou fazer, ó. Eu estou usando um pincel também um pouco menor, que é o número 6. Já venho fazendo aqui também por trás dessa daqui, ó. Eu borrei aqui, mas eu já vou tirar aqui, ó. Já ia passar o marfim. Eu vou passar o marfim também nessa parte aqui, que é um pouco mais clara. Ó, aqui, tá? E eu vou achar essa parte aqui também, perto da dobra, um pouquinho mais escura. Então essa dobrinha aqui eu vou fazer com amarelo limão. E aqui, ó. Todo o contorno eu faço com a misturinha, tá? Deixa eu passar aqui mais amarelo limão, que não pegou. Um pouquinho do marfim. Essa parte aqui também um pouquinho do marfim. Então, eu estou colocando agora para a gente saber onde está a luz. Mas depois a gente vem com o branco e a gente consegue acentuar mais ainda essas partes da luz da rosa. Essas pétalas que são maiores, eu vou pintar com o amarelo limão. Eu já deixei a parte de baixo dela ali com a misturinha de laranja. Então, vou pegar uma pincel um pouquinho maior, que elas são maiores, né? Ó, não pintei toda, deixei o cantinho ali da ponta e ali eu vou fazer com o marfim. Se quiser pintar tudo, vocês podem também. Eu prefiro já deixar assim, porque eu já defino a minha luz aqui, ó, fica mais fácil. E nessas outras também, vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui eu pinto tudo amarelo limão, ó, pintei no meio. Vou trocar de pincel. Vou pegar o número 6 mesmo, que agora eu vou fazer esses cantinhos aqui com mais calma. Que eu não quero que borre nada. Agora vou pegar o amarelo ouro. É, amarelo ouro mesmo. Eu tô confundindo amarelo ouro com laranja. Vocês me desculpem, tá, gente? E a nossa misturinha aqui. Eu vou fazendo a união das duas. Fecho bem mesmo a trama aqui do tecido. Aqui é amarelo ouro, ó. E aqui, ó, tem uma dobrinha nessa pétala aqui, ó. Eu já vou fazendo aqui, com o restinho de tinta que tá no meu pincel. E aqui também, ó. Então, põe a tinta, já vem girando o pincel, mesclando bem. Agora, eu vou pegar o marfim e vou fazer essa parte aqui, ó. Peguei bastante tinta. Ó, pus bastante tinta, né? Aí agora eu vou... Vou esfumar, girando, sempre girando. E esfumando.
forte, eu vou diminuir aqui. Essas outras pétalas aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Eu já vou pintar essas duas juntas aqui, aí eu já vou finalizar. Melhor, eu vou pintar todas as três e eu só volto finalizando, tá? Ó, pintei as três. Só observa que eu não pintei perto da outra pétala, então eu vou fazer assim, eu vou vir com a misturinha. Já pego logo as duas de uma vez. E por baixo dessa daqui, ó, já vou fazer também com o laranja mais claro. E dessa aqui também. Observa que eu não pintei as pontas, porque as pontas eu gosto de deixar mais claro mesmo. Porque as pontas fica mais fácil. Se a gente deixar mais clara, ela fica mais fácil do marfim pegar. Porque a tinta tá molhada. Aí se vocês passam amarelo limão em tudo, ele tende a sumir. Agora, se você esperar secar, dá para passar depois. Mas aqui no meu caso eu não vou conseguir fazer isso. Tá? Então eu vou pegar, vou começar dessa daqui de cima. Ó, passei o marfim agora na ponta. Deixa eu ver se minha mão ficou em cima. Agora nesse daqui, ó, também, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que fica o marfim em cima do amarelo, ó, ele já some. Então quando a gente não pinta, deixa a pontinha só sem pintar, a gente põe a tinta direto no pano, ele aparece um pouco mais. Mas não é errado também vocês pintarem tudo e virem por cima, tá? Pode fazer. Mas eu prefiro fazer assim que ele já acentua mais. Ó, aqui tá, ó. Tô colocando o marfim onde não pus a tinta. E já venho girando o pincel. Com o tempo vocês vão pegar a prática, é automático, você já põe assim e já vem girando o pincel, a gente nem percebe que tá fazendo. De tanta prática, o negócio vai treinar. Não tem medo de pintar não, pintar, errou, não tem problema. Não tem erro em pintura, cada um tem seu estilo, né? Então a gente não pode dizer que tá errado. É o estilo da pessoa, é o jeito da pessoa de pintar. E toda pintura é bonita, vocês precisam confiar também em vocês que toda pintura é bonita. Ó, vou botar um pouquinho do marfim aqui, nessa parte aqui, ó. Olha como tá ficando bonita. Simples e bonita. Agora eu vou pegar um pouquinho do caramelo e eu vou acentuar algumas partes da rosa, principalmente essa parte aqui. Essa parte aqui, ó, que ela tende a ser um pouco mais escura mesmo. Eu vou optar pelo caramelo, não pelo cerâmica, porque eu não quero que ela fique muito escura. Ó, e o caramelo um pouco mais claro que o cerâmica. Observe que na laranja eu usei o cerâmica, mas aqui eu não tô querendo usar o cerâmica, não. Não quero muito escura, não. Então a gente vai escurecer algumas partes só da rosa. Eu já venho esticando a tinta. Aqui, ó. Ela é um pouquinho só mais escura que essa misturinha que a gente fez, mas já aparece mais, né? Ó, a gente já vem puxando mesmo a tinta. Não deixa marcar, não. Deixa eu passar um pouquinho mais de amarelo aqui.
E mais esse meinho aqui, ó. E a gente já vai definindo aqui umas outras pétalas aqui dentro, mas depois a gente faz também com branco. Eu já adiantei pintando algumas folhas, agora eu vou pintar com vocês uma folha aqui para mostrar como que eu pintei. Eu pintei como fundo, eu usei a cor verde folha. Vou pintar toda a folha de verde folha, tá? Com a base pintada, eu vou pegar a cor branca, fazer um risquinho aqui no meio e com o outro lado, com o pincel mesmo, eu já venho puxando, fazendo as nervurinhas da folha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Passo o branco e já venho puxando, tirando as marquinhas, puxando, fazendo risquinhos. Agora eu vou pegar o verde pinheiro, vou fazer aqui do outro lado do branco, na parte de dentro, e vou fazer as mesmas coisas, vou fazer uns risquinhos. Só que agora com o verde pinheiro, tá? Eu vou fazer agora aqui do outro lado, na parte de fora, e vou puxando, fazendo uns risquinhos pela parte de dentro. Não vou pintar todas as folhas, para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou dar aqui uns acabamentos. E também a gente já vai esperando a rosa secar, que eu vou dar o acabamento na rosa com branco, tá? Vou pegar só mais um pouquinho do branco e eu vou passar aqui, ó. Algumas partes que ficaram um pouco escuras. Vem no meio e já puxo um pouquinho. Vou tirar aqui um pouco do excesso. Agora vamos dar acabamento na rosa. Então eu vou pegar a cor branca, eu vou pegar bem pouquinho, tirar o excesso já, e vou acentuando um pouquinho mais essa parte que nós já deixamos claro, né? Da pontinha da rosa. Pega bem pouquinho tinta, gente, e já vem colocando, tá? Meu pano já tá quase seco. Ó, vou fazer nessa parte aqui. Então, eu tô usando o pincel número 6, que é um pouco mais fino. E nessa parte aqui de baixo eu vou iluminar bem, ó, pus bastante tinta e já venho tirando a marquinha. Aqui tem uma pétala. Então, nessas partes da ponta das pétalas, a gente vai colocar o branco para iluminar mais a pétala, tá? É uma rosa um pouco mais simples, mas que também dá um efeito muito bonito. Toda rosa é bonita, né? Quando a gente coloca o branco, dá outro destaque nela. Então a gente vem com um pouco branco, vou botar aqui mais pra cima, aqui para vocês poderem ver. Então, em toda a ponta da rosa a gente vai pondo, tá? Aqui tem uma dobrinha também da rosa, a gente também já põe. Aqui a gente pode pôr sempre uma pétala aqui entre uma e outra, né? A gente põe uma pétalazinha, né? Aqui, ó. Umas pequenas pétalas assim. E nesse miolinho aqui também a gente dá um pouco mais de luz aqui, tá? Aqui também. Eu vou terminar de pintar as outras 3 folhas e volto com o projeto pronto. Terminei o projeto, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Eu também convido a se inscrever no canal. O risco desse projeto eu vou deixar para vocês na aba da comunidade, tá bom?
vou deixar disponível também nesse vídeo, para vocês poderem pegar e imprimir e pintarem, tá? Fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.